Olá, você que me assiste, Marco Silva, dando início ao programa 548 da nossa série Vai Israel. Hoje, continuando o livro do Apocalipse, começando a abertura dos 7 selos, que com certeza tem muita história que você não conhece, porque não viu ainda o que está por detrás dessas letras que estão nesse livro. Então, você que tem me acompanhado, convido você a não sair daí, porque o programa de hoje é fundamental para que você continue a entender este livro enigmático, cheio de alegorias, metáforas, que só vai realmente compreender quem busca o Eterno, para que Ele mostre os seus segredos, revele os seus segredos, como está descrito lá nos Salmos 25, verso 14. Então você é meu convidado, não sai daí, porque dentro de instantes vamos dar início ao programa 548 da Voz Israel, que é feito para mim e para você. Shalom, shalom, Leculan, a paz para todos, Marco Silva e o programa 548 da nossa série Vai Israel. Hoje prosseguindo com o livro do Apocalipse, o estudo do capítulo 6 desse livro, que começa com a abertura dos 7 selos. Esse capítulo é muito interessante porque ele dá partida para mostrar realmente o futuro, o destino dessa humanidade que está prestes a deixar de existir. Esse livro é um prenúncio dessa história, desse evento, desse plano que o Eterno, assim, antes que tudo existisse, na sua mente, trouxe a baila para formar o seu reino perfeito, por pessoas que são perfeitas, por seres que são perfeitos, como Ele é. A figura da primeira criação, Adão, Cadimon ou Macadimon, o homem de luz, o varão perfeito. E no programa passado nós já começamos a iniciar esse estudo, mostrando que o Eterno está no seu trono, com o rolo na mão, contendo 7 selos, que vai contar a história do fim da humanidade debaixo do sol desse planeta. E ninguém podia abrir, havia ninguém nos céus e na terra que podia abrir esse selo. E aí aparece o Cordeiro, que você sabe quem é. A metáfora para Yeshua Ben Yosef, ou o ser perfeito. A figura de Adão Cadimon, o varão perfeito. Ele, junto com o Eterno, que está no trono, recebe a honra que o Eterno tem, que passa para ele. Porque a figura de Yeshua aqui na terra representou a plenitude do que o Eterno Hashem é. Não que ele é Hashem, mas ele representou, mostrou quem é Hashem. O que significa Hashem, o poder que está em Hashem, que está em todo ser varão, que anda segundo a sua instrução, a instrução que Yeshua seguiu. Então você, com ele, é um varão perfeito e é um com o Eterno. Por isso ele disse várias vezes, você que já leu as Escrituras dos Evangelhos, que o próprio Yeshua, o Jesus para os cristãos, disse que o que ele fala não é ele que fala, o que ele faz não é ele que faz, mas aquele que o enviou, ele veio cumprir a missão, dar testemunho da verdade, que é a Davá, a palavra do Eterno, a palavra que realmente é a palavra dele, não a palavra de homens, como estão aí incrustadas nas letras da Bíblia, de várias versões, para que você tenha uma ideia. Mais uma vez repito, só o Novo Testamento tem mais de 1000 versões, é muita versão, cada um escreve o que acha que deve escrever, porque é essa interpretação que eles têm, da palavra, como a palavra do Eterno fosse de interpretação e não de conhecimento. Na verdade é essa que ele está mostrando aqui. Então, aí ele já começa a dar início à abertura dos 7 selos. Que o único digno foi o Cordeiro Machia, que morreu para a carne. Ele quer que você e eu morramos para a carne. E você que não assistiu o programa passado, deve assistir, meditar nessas palavras, porque ela faz a diferença, obviamente, para as pessoas que creem que isso existe. Para quem não crê,
encher linguiça, é perder tempo, é negócio para quem não tem o que fazer. Isso eu já disse aqui diversas vezes. E começando o programa de hoje, nós vamos falar agora sobre a abertura desse 7 selo, começando aqui, lendo o capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. A seguir, observei quando o cordeiro rompeu o primeiro dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: vá! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco e recebeu uma coroa. Ele cavalgou como um conquistador para conquistar. Quando ele quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vá! Outro cavalo saiu vermelho. E a seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro servente dizer: vá! Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que soava como uma voz dentre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. Não estraga o azeite e nem o vinho. Quando ele rompeu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vá! Olhei, diante de mim estava um cavalo descorado, aparentando estar doente. O nome do seu cavaleiro era a Morte, e o Sheol o seguia. Foi-lhe dada autoridade para matar 1/4 do mundo pela espada, pela fome, por pragas, também mediante os animais selvagens da terra. É um relato que quem lê, como se fala aqui, as letras, vai entender praticamente nada do que o texto está dizendo. É muito confuso, é muito enigmático, é realmente um texto alegórico, metafórico, mas mesmo de verdade. Veja que aí houve uma voz entre os 4 viventes dizendo: vá. Aí aparece um cavalo branco, um cavaleiro montado para vencer, montado segurando um arco, com o propósito de conquistar, vencer. O que esse cavalo branco significa na verdade? Ele fala que esse cavalo branco está trazendo em cima dele um ser vitorioso, fiel e verdadeiro, puro, que representa realeza, santidade e pureza. Quem é esse ser que é dotado de santidade, realeza e pureza? A não ser Yeshua, Ben-Yosef ou Adão Kadmon, o ser perfeito, o varão perfeito, o que veio para vencer. Agora, quem lê isso não percebe que começa essa história com o cavalo branco, que representa toda essa pureza e santidade, e vem para vencer, trazer a verdadeira shalom, a shalom meshalom, a paz que vem do Eterno. Mas parece um paradoxo, não é? Não parece? Porque começa logo com esse cavalo. Por que não começou com um cavalo vermelho, nem preto e nem um descorado? Mas começou com esse cavalo branco, que traz a santidade, a pureza e a realeza. Por quê? Porque está falando de que no final das coisas, no frigir dos ovos, o que vai restar é a realeza de Hashem, ou seja, o seu povo eleito, sacerdócio real, povo de sua propriedade exclusiva, que é Israel. Ele está falando disso. É incrível essa leitura. Os primeiros serão os últimos. Isso tem a ver. E os últimos serão os primeiros. Você veja aí, isso é uma midrash com esse texto. É fantástico isso. Começa do fim para o começo. Essa história já passou para o Eterno. Ele sabe o fim disso. Por isso está começando com o fim da vitória. Você vai ver mais tarde que a vitória é comemorada com os seres com roupas brancas e com palmas na mão. A história das palmas nós vamos explicar quando chegar o momento. Por que palmas e roupas brancas? Mas veja que o cavalo branco é isso. Uma coisa tremenda que poucas pessoas, eu diria que quase ninguém que lê esse texto entende isso. É preciso ter, como eu disse na abertura do programa, intimidade com o Eterno, para que Ele revele, mostre os seus segredos. Como está escrito no Salmo 25, verso 14. Ele revela os seus segredos àqueles que o amam. O amam porque obedecem à sua instrução, à sua Torá, a instrução para a vida. Não é a instrução de homens que estão contidas nesse livro, nas diversas versões. Essa semana deu uma palestra sobre isso, sobre Israel, em uma comunidade que me convidaram lá, e o pastor disse que eu ia falar sobre a nação de Israel. Eu disse: olha, eu não vou falar sobre a nação de Israel, eu vou falar sobre Israel. O que é Israel? Israel não é a nação de Israel. Muita gente confunde Israel,
o povo do Eterno com nação de Israel, pai de Israel. Não tem nada a ver. Lá estão, com certeza, tem pessoas que são Israel do Eterno. Mas não é isso que o Eterno está falando. Isso apenas é um marco, é um ponto que marca, que denota, que prova que Hashem existe. Porque ele disse que traria o seu povo para a terra que ele escolheu. E foi denominada de Israel em Jerusalém, em Sião. E está acontecendo. Isso acontece e aconteceu em 1947 e firmado em 14 de maio de 1948 com a criação do Estado de Israel contra todos e contra tudo no mundo. Ninguém queria Israel de volta, os judeus de volta lá. Que tem Israel no meio dele aí. Está de volta. E o país cresceu e cresce de maneira assustadora, mostrando que o poder do Eterno está ali. E está em Israel. Não só o país, mas Israel, as pessoas que fazem Israel. E é Israel do Eterno. Essa é a diferença. É fantástico essa história. Então, nós vemos aí que o Eterno está nos mostrando, revelando os seus segredos para aqueles que o buscam. Senão, você não vai aprender. Você não pode ter intimidade com uma pessoa se você não vive com ela. Você não pode saber de uma pessoa profundamente se você não vive com ela. Você não está com ela dioturnamente. Você não anda com ela como andava Enoque, que andou com Deus. A palavra diz, não é que ele andava de mão dada, nem conversando com Deus, no sentido, num diálogo humano, não. Ele andava com Deus, o Eterno Hashem, no seu coração, no seu íntimo. Ele era fiel ao Eterno. E assim, quem é fiel com o Eterno sabe dele, porque ele passa as suas informações. Ele lhe mostra o que você consegue enxergar. Você está na luz com ele. E só quem pode enxergar a luz é quem está na luz. Nas trevas, o que está nas trevas não enxerga. Não tem como enxergar. Ele está cego. Caminha como cego. Até cair no abismo. Porque é o que acontece com os cegos. E o final disso é a verdade. O abismo chamando sempre outro abismo. E as pessoas cada vez mais se afundando porque estão comendo bola envenenada, bebendo água envenenada, andando segundo o ensinamento de homens. É isso. Aí veja que o segundo selo, a mesma voz de Vá, uma voz de Vá, ele vai ver um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho vem para quê? Vem para matar. Vem trazer a morte violenta, a morte por assassinato, por acidentes, porque é isso que acontece com os seres humanos. Elas são os seres humanos que andam contra a instituição do Eterno, eles acabam mortos dessa forma. Morte terrível. E você vê que o cavalo vermelho veio para tirar a paz da terra. A paz da terra. A paz no sentido de que os homens, os seres humanos, cada dia mais estão numa caminhada geométrica para o caos, ou seja, para a entropia, para a destruição, para a desarmonia completa. Não existe, nunca existiu e jamais existirá paz. De verdade, a paz me chama, que é a paz que esse cavaleiro, o cavalo branco, traz, que é o fiel e verdadeiro. Nunca haverá paz nessa terra enquanto houver ser humano debaixo do sol desse planeta. Porque o ser humano é da confusão, da discórdia, da prepotência, da arrogância, do egoísmo, do amor a si mesmo, do atrevimento, da insubordinação, da insubmissão, de tudo que está descrito pelo apóstolo Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, para você cristão, descrito na sua carta, a segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Mostra a realidade dessa geração de humanos que está aqui ainda debaixo do sol desse planeta e que é a última geração, porque o próprio Yeshua, o Mashiach Yeshua, que você conhece de Jesus Cristo, diz lá em Mateus 24, que não passará essa geração até que venha o fim, porque é isso que está acontecendo. A geração final, a geração de Laodiceia. Veja que ele começou com a igreja de Éfeso e acabou em Laodiceia, que é uma história tremenda que o Eterno só pode ter sido escrita pelo Eterno, usando o corpo, um instrumento humano do apóstolo Yohanan para escrever esse livro tão enigmático, tão fantástico. O cavalo vermelho é isso, veio para trazer a morte, os homens se matam cada dia mais. Isso é olhar aí, quem assiste televisão e lê jornal, que eu não assisto essa desgraça há mais de 25 anos, não leio jornal, não assisto televisão, eu não quero saber nada do mundo. O que me interessa é a palavra do Eterno e a minha família, meus pacientes, o meu trabalho, me dedicando naquilo que eu posso fazer, o que o Eterno me deu como missão para cumprir 100% como ele mandou cumprir. Esse é o meu trabalho na Terra. Não tem outra coisa. Eu não vivo do mundo. Eu estou no mundo, mas não estou no mundo. E quem está com Hashem
está nesse mundo, como diz o próprio Mashiach, mas não é mais do mundo. Não somos daqui quem vive de acordo com a instrução de Hashem, vivida por Yeshua Ben Yosef. A morte ronda e campeia todos os dias no mundo todo. É só ameaça de destruição, guerra nuclear, a tecnologia aumentando, agora computadores quânticos podem invadir tudo, não tirar sua senha de segredo de banco, formar guerra eletrônica, porque a guerra é essa aí, e as pessoas estão só, e os seres humanos estão só caminhando para isso, a maioria deles. E os indultos, os mundanos mais assim, terceiro mundo, que não estão ligados com essas coisas, vivem da carne. A sua carne, tem que comer e o que beber, fazer sexo, passear, fazer o que eles quiserem, tá bom demais, não precisa de Deus. Deus não existe. Para que Deus? Deus faz alguma coisa por mim? Não só na hora que precisa, que está no desespero, aí todos procuram Deus. Até os que se dizem ateus, ou não é assim. Aí você vê que o terceiro selo, quando é aberto, a voz diz vá, ele vê o quê? Vê um cavalo preto. Isso é fácil de entender, não? Cavalo preto significa o quê? Momento de obscuridade, tempo tenebroso, terrível, duro, carestia. A carestia, nessa época do passado e caminha agora, do mesmo modo, estava 10 vezes mais alta. Os preços aumentaram 10 vezes mais. Tudo caro. Uma medida de farinha era um denário, um dia de trabalho, que servia apenas para uma pessoa. Não dá para uma família. 3 é a mesma coisa, não dá para uma família. Muito caro as coisas. A carestia no mundo era alta. E já continuou em alta. E cada dia, ano que passa, cada década que passa, está aumentando, com momentos que parece que estão reduzindo os preços, mas a ganância do homem, o crescimento geométrico da população, quando maior é a procura, maior o preço. Quando tem mais oferta, menor o preço. E num mundo onde as pessoas crescem como baratas, e que todo mundo necessariamente que vive nesse planeta, respira oxigênio, que precisa alimentar, se vestir, beber, para sobreviver ou sobressair, precisa de alimentos, precisa de conforto, bem-estar. É natural. Isso faz parte e deve ser para cada ser humano. Questão de justiça. Então, as coisas no tempo do fim, com certeza vai aumentar. Está aumentando, aumento tão alto que as pessoas realmente vão morrer de fome, vão ficar doentes pelas pragas. É isso que acontece com a chegada do quarto cavalo. O quarto cavalo, que é o cavalo descorado, o cavalo sem cor, um cavalo que está com a parte de doente, porque ele traz a morte. Traz a morte através de quê? Através das pragas, das doenças e da fome, da espada. E assim como acontecia no passado, e ainda acontece, a morte pelos animais selvagens. Ainda há muitas pessoas sendo devoradas por animais selvagens. É a realidade do que vemos. É o caminho para o fim. Não enxerga quem não pode enxergar e quem não quer. Porque há pessoas assim, que elas preferem viver da ilusão, do engano, porque às vezes, e deve ser para esse tipo de gente, melhor do que encarar a verdade. Muita gente é covarde, ela não tem coragem de enfrentar a verdade, a realidade das coisas. É a natureza da maioria das pessoas, humana da maioria das pessoas. Terrível, mas faz parte desse tipo de gente, segundo a palavra, esse tipo de seres humanos, segundo a palavra, não pertence a Hashem, porque o Eterno, Hashem não deu a mim nem a você, chamado espírito de medo. Não deu espírito de medo. Nós, como seres humanos, que temos sangue circulando no nosso corpo, e somos dotados de hormônios e terminações nervosas que são elétricas, somos susceptíveis a ter susto, se assustar com as coisas, porque é natural, é fisiológico. Agora, uma coisa é se assustar, ficar assustado, outra coisa é você estar com medo, temendo. Se você teme, você não confia, você não tem a chamada Betahon, que é a confiança em Hashem. Você pode até ter fé, emuná, fé. A sua fé ela só é temporária, ela é transitória. Quando chega o pega-para-capar numa situação dessa, a sua fé não existe. Você não confia em Eterno. Porque você não confia no Eterno. Porque quem confia nele, ele faz aparecer comida,
dinheiro, paz, tranquilidade, alegria, aqueles que o buscam, que confiam nele de verdade, enfrentando sim as adversidades, isso sim. E para encerrar o programa de hoje, vamos ler agora ainda 6, do verso 9 ao verso 17, falando sobre os 2 selos seguintes, porque o 7º selo vai ficar para o próximo programa. Para encerrar o programa de hoje, vamos ler agora a abertura do 5º e do 6º selo. Apocalipse 6, do verso 9 ao verso 17, diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra de Deus. Isto é, por terem dado testemunho. Eles clamavam em alta voz: Soberano Senhor, Hakadosh, o Santo, o Verdadeiro. Quanto tempo mais esperaremos para que julgues os povos que vivem na terra e vingues nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi dito que esperassem por um pouco mais. Esperassem um pouco mais, até que o número total dos seus companheiros seja alcançado. Seus irmãos serão mortos como eles foram. Então observei que quando ele rompeu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou preto como um saco fúnebre e a lua cheia tornou-se vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos pelo vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas de ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, de fato todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas, e disseram às montanhas e rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Que palavra! Esse texto agora que eu li complicou mais ainda para quem lê a letra, porque as pessoas que lêem isso aí vai ler letra, não vai entender o que realmente está dizendo o texto. É muito forte esse assunto aí. Quando o 6º selo, o 5º selo é aberto, você vê que as coisas não fazem sentido se você for ler apenas o literal. Vi as almas debaixo do altar por ter sido mortos, por anunciarem, dar testemunho da palavra de Hashem. O que é isso? É o altar? Debaixo do altar? O que é isso? Quer dizer debaixo do altar? Debaixo do altar é que essas pessoas esses seres estão diante de Hashem. O Hashem, o trono, com o Cordeiro, obviamente, porque está à sua direita, porque venceu, é o cara que venceu, já sabe do fim das coisas, ele começou primeiro, mas já sabe do fim das coisas, está sentado lá, está no seu trono, e é óbvio que quem está no trono, ele está como se fosse no púlpito, no altar, as pessoas estão abaixo, as pessoas estão presentes diante desse evento tremendo, e clamam. Isso é uma metáfora, uma alegoria. Claro que o apóstolo Yohanan entendeu, escreveu, por causa da perseguição, por causa da matança que Roma estava trazendo sobre a comunidade judaica, que passou a ser chamada de cristã a partir do 4º século. É claro que o apóstolo escreveu isso aí, falando sobre até quando nós vamos esperar que as pessoas, que os nossos irmãos sejam libertos. Quando vamos esperar? E foi dito que ele esperasse um pouco mais. Paciência, porque as coisas têm o tempo do eterno. Não é o tempo do homem. O homem anda no tempo cronos. O eterno não tem tempo. Ele é kairos. Tempo oportuno dele. É no tempo que ele programou. Existe, querendo você ou não, um plano, um projeto do eterno, que escreveu essa história. A história está escrita por ele. E existe uma sequência e uma finalidade para ser executada. Então vai seguindo, é um plano. No plano dele, no tempo do eterno, que não é o seu nem o meu, porque o tempo dele, diz ele, não é o seu, não é o meu tempo não é o tempo de vocês. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, não são. Você não pode querer limitar ou se igualar a Deus, você como um simples mortal. Isso não existe, não existe. E as pessoas, infelizmente, querem comparar, limitar, igualar, nivelar Deus ao ser humano. Por isso que fizeram de um homem Deus, como se um homem pudesse ser o próprio Deus. Não. Já disse, vou dizer mais uma vez, o homem não é Deus, jamais será Deus. Agora, ele, se é fiel a ele, se anda segundo a sua instrução, andada, vivida por Yeshua Ben Yosef, você, com certeza, tem ele. Ele está em você. Você mostra, você demonstra o que ele é.
Porque ele está em você. Você mostra a ele. Se você anda, observa os seus mandamentos, sua instrução, as suas mitzvot, os seus estatutos, seu juízo. É dessa forma. Mas não querer limitar Deus, o Eterno, ao homem. Que Deus sente, que ele chora, que ele fica triste, não entristeça o Espírito Santo. Eu já expliquei sobre isso, entristecer o Espírito Santo. Dá licença, né, meu? Tem pessoas que leem isso e vai ficar triste, o Espírito Santo está tristinho porque você fez as coisas erradas. Catar coquinho, não existe isso. Vai estudar, busca o Eterno, ele vai te mostrar as coisas. Mas mostra mesmo, se você buscar, se não ficar lendo letra e seguindo instrução de guru, de profeta, de pastor, de bispo, de baba, iluminado, você está perdido, você precisa ouvir, porque a emuná com confiança, com Betorran, ela vem o quê? Ela vem pelo ouvir, e ler, estudar, buscar o Eterno, para ser encontrado, porque se o buscares, ele o deixará achar. Então, veja o que está acontecendo aí. É esse povo que está. Então, recebeu roupas brancas e resta esperar que os outros sejam alcançados, porque serão mortos. Não serão mortos só pela perseguição, pelo inimigo, pelo Satã, o adversário que anda contra a palavra, que ensina um erro, que quer matar você, que já matou. Porque para muita gente que um dia me considerou irmão, hoje eu sou um herege. Então eu estou morto para elas. Nem comigo elas falam mais. Já nos falava antes, agora é que não fala mesmo. Nem ter nada a ver comigo, a não ser se precisa de alguma coisa. E eu estou para servir. Toda vez que eles precisam de algo, que ligam para mim, precisam de alguma coisa, eu vou prestar 100% do que eles pediram, porque eu vivo assim, eu não pago o mal de ninguém com o mal, pago com o bem que o Eterno me deu, que está no meu coração. E foi aberto agora o 6º selo. Esse 6º selo é o final. Aqui mostra o final, porque nós vamos ver no próximo selo o que realmente ele quer dizer com relação a isso. É o corolário do termo da destruição da humanidade. Veja que aí começa o 6º selo, quando ele abre. Vá! Ele viu o que? Desgraça. Um terremoto tão grande, mas como jamais visto, que o sol escureceu, ficou preto e a lua ficou vermelha. Lembra, é uma metáfora para dizer que o sangue das pessoas foi derramado, o ser humano foi derramado de maneira volumosa, como nunca foi até hoje. Sangue por toda parte. Metáfora para isso também. Entender? Isso é muito forte. Quando você entende o que realmente o livro está dizendo. É tremendo isso. Fala que as estrelas caíram do céu como figos soprados. Figos verdes, né? Verdes, soprados pelo vento forte. Um vento tão forte, uma tempestade tão forte. E é óbvio que o mundo está vendo de maneira progressiva. O Eterno está dando sempre uma palhinha mostrando que os sinais, avisando que vai acontecer. Terremotos na Terra tem acontecido cada dia mais. Essas tempestades, fenômenos especiais nos céus, mostrando, dizendo, abra o olho, está chegando o fim. Estamos no momento final. Faça até chuvar. Se você é ovelha da casa de Israel, ouça, abra o ouvido para ouvir. Até quebrar seu ouvido. Você está entendendo o que eu estou falando? O que os profetas que ele está usando nos últimos dias estão dizendo? Porque ele está falando por mim, eu não falo. A voz é minha, mas é ele que me usa. Assim como Yeshua dizia. Eu falo, mas não são minhas palavras, é dele. Tem coisas que eu nem sei depois que eu falei aqui. Porque eu até não mando falar. Eu penso uma coisa e na hora que eu começo a falar, vai dizendo as coisas que eu preciso falar. É assim que ele usa. Ele disse, olha, na hora que você for conjugado por alguém, não se preocupe. Porque quem vai falar por você sou eu. Não se preocupe, eu vou lhe defender. Eu estou com você. Se você realmente está comigo. É assim que funciona. A estrela caindo do céu, isso fala de quê? Fala de realmente meteoritos. Que vai cair com bola de fogo, porque essa terra, como disse o próprio apóstolo Talmidim, profeta de Yeshua, o Kefa Pedro para você, na sua primeira carta, capítulo 3, essa terra será completamente queimada. Ela vai estar sendo queimada porque tudo está sendo pronto, já está tudo montado. Apareceu recentemente aí um cristão aí, um escritor que é famoso aí no mundo todo, aqui no Brasil principalmente, no Brasil, Marcos Lucado, falando já que o fim está próximo, está chegando. Qualquer pessoa que tem um pouco de pensamento, de inteligência, que lê, que se aprofunda, está vendo que o fim está chegando, está mais próximo do que nunca. Vai cair do céu fogo, e a terra está feita uma bomba, está cheio de combustível, em todo lugar você vai, todo tipo de combustível inflamável está na terra, em cima e embaixo da terra.
Ou não está vendo isso? Armamento nuclear, explosivos, pólvora. O mundo tá é uma bomba armada, pronto para explodir. Para que essa terra seja queimada por completo e não reste nada, nenhum resíduo, nenhum resquício dessa humanidade que um dia viveu esse planeta. Essa terra será renovada. Porque o fogo renova, o fogo purifica, o fogo limpa, não deixa nada que não preste vivo. Queima tudo. Esse fogo vai queimar tudo, que é fogo consumidor. Não restará nada, nem no mar, nem embaixo da terra, nem no mar, será queimado. Vai ser purificado, porque o calor, o fogo é que purifica. Eu, como cirurgião, sei disso. O material cirúrgico que eu opero, a cirurgia que eu uso para operar, que até me permite operar, é esterilizado. No autoclave, com calor muito alto, temperatura altíssima, para matar, purificar os instrumentos. É assim, só o fogo purifica. Então é isso que o Eterno está dizendo. Está chegando o fim. Aí, esses nojentos, desculpa a palavra, mas esses nojentos, que estão aí, se mostrando como chefe, governante, vou matar, eu vou jogar a bomba toda, vou destruir, vou tirar da face da terra, pai de fulano e de cicrano. Como esse nojento da Rússia, ou da Coreia do Norte, esses chineses, esses terroristas nos governantes, os generais, esses que estão no comando das coisas, vendendo a mentira, enganando as pessoas, traidores, esses chefes de Estado. Isso, vão correr todos, vão pedir que a morte os elimine de uma vez por todas, e vão pedir a morte, não vai achar, você vai ver mais tarde. Vai sofrer tanto antes de morrer, que ele vai pedir a montanha, as montanhas que caem sobre ele, que escondam ele da ira do Eterno, da ira, porque isso é justiça, né? A ira, essa palavra ira em hebraico, não significa apenas a raiva do Eterno. O Eterno não tem raiva nenhuma para ter raiva. E isso quer dizer justiça, justiça. O Eterno é justo, porque Ele ama os que o amam, e Ele vai proteger os que o amam. Ele está mostrando. Você quer escolher vida, Ele doa a vida. Você quer escolher bênção, Ele doa a bênção. Mas se você quiser morte e maldição, eu vou lhe dar. Porque eu tenho poder para isso. Porque eu sou o que mato, o que firo. Eu sou o que cria a luz e as trevas. Que firo e curo, saro. Sou eu. E quem há? E o que pode impedir isso acontecer? Quem? Quem é você? Eu sou Hashem. Eu sou o Senhor do céu e da terra. Não existe outro Senhor. Não existe, a não ser eu. É isso que eu estou tentando dizendo. E no próximo programa, você vai ver, fechando essa história, a abertura desse selo, o sétimo selo, que é algo tremendo, que você não deve perder, porque você jamais ouviu de alguém que eu vou, se eu até permitir, trazer para você no próximo programa. E graças à misericórdia do Eterno, estamos mais uma vez terminando o programa Voz de Israel. E como de sempre, vamos agradecer por esse grande presente. Baru Atadonai Elohim Melano, descer o de Deus, Rei do Universo. Toda Rabá, muito obrigado, Toda Rabá, Shoshai, obrigado por Yeshua, pela vida. Toda Rabá, muito obrigado. E você que tinha o programa, o nosso Toda Rabá, muito obrigado por sua presença conosco. Que você receba, como eu sempre digo aqui, a Shalom, ou seja, a Shalom meia Donai, Pai que vem da Donai, do Senhor, Criador do céu e da terra, vem para você e sua família. Que tenham uma shavuator, uma semana de bênção, que vocês recebam essa semana, essa bênção direto do Eterno. Você comigo é o ovelha da casa de Israel, que estava perdido e fomos achadas, é óbvio, é o Lunante que estamos lembrando, e vamos guardar o Shabat, que estamos chegando, nos conduzindo de volta para casa. Assim sendo, letra Ot, quer dizer, até logo, e ela vai, tchau, até o próximo programa. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.